Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, a quinta desta nova temporada. Ana, tens algum dói-dói? Boa noite, não. Está tudo bem. Ainda bem. Estás a ver? Também não íamos longe porque hoje a nossa convidada não é propriamente médica. Mas é da área da saúde. É sim, senhora. Doutora Rita Castanheira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós, quando apanhamos alguém que esteja de alguma forma ligado à saúde, a primeira coisa que perguntamos é dizer que temos uma ruga ou uma coisa encravada em algum lado. Comigo não vale a pena. Não vou ter sorte. Hoje não vamos ter sorte. Não. Não obstante, vamos falar um bocadinho sobre o centro hospitalar da nossa região. É um assunto que interessa à região, não só interessaria em condições normais, e é esse o motivo pelo qual também já tínhamos tentado algumas vezes fazer esta entrevista, mas depois veio uma pandemia, vieram uma série de coisas e não conseguimos. E também, em particular, no contexto em que vivemos, também perceber que o nosso centro hospitalar está a dar a resposta que todos esperamos que dê e que as coisas estão a andar, Ana. Mas isso para vermos já a seguir. Rita Castanheira, advogada com especialização em administração hospitalar, é a presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, desde julho de 2019. Com um percurso ligado ao Instituto Português de Oncologia, onde desenvolveu desde 2007 diversas funções em diversas áreas, é agora a responsável máxima pelo Centro Hospitalar que reúne as unidades de Vila Real, Lamego e Chaves. Bem-vinda. Obrigada. Como eu disse há pouco, nós já tínhamos intenção de a convidar há algum tempo e na altura em que lançamos o primeiro convite foi a propósito do seu primeiro ano de atividade neste centro hospitalar. Pelo que decidimos manter esta pergunta, que é que balança que faz desta experiência, que já dura agora um pouco mais do que um ano. Sim, dura pouco mais do que um ano, mas isto tem sido uma experiência muito especial, não é? Porque eu já tinha a experiência de vir para Vila Real e para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, com as 3 unidades, já era uma experiência por si só muito desafiante. Com uma pandemia, a partir de março deste ano, a experiência, o desafio tornou-se ainda maior. Portanto, é claro que isto tem sido... o meu primeiro ano foi um primeiro ano muito estranho, porque se eu cheguei para conhecer a casa e para conhecer as pessoas e conhecer os serviços e conhecer a dinâmica e a cultura organizacional, porque todas as instituições têm a sua própria cultura, aquilo com que me deparo em determinado momento é com um momento muito diferente daquilo a que eu esperava, não é? E por isso isto tem sido angustiante, tem sido uma experiência interessante, mas muito angustiante, com muitos receios, com muitas ações, com uma dinâmica muito grande, pronto, tem sido uma experiência muito boa, porque tenho visto as pessoas e os profissionais, a equipa do Conselho de Administração tem trabalhado sempre com os profissionais para conseguir dar resposta a este momento estranho que vivemos, mas tem sido momentos difíceis, não vou dizer que não, apesar de eu achar que as pessoas e tanto os profissionais como a equipa com que eu estou a trabalhar têm estado a trabalhar sempre em conjunto para conseguir efetivamente aquilo que é preciso, que é dar resposta à população num momento tão difícil como este. Já falamos que veio do IPO de Lisboa, ou seja, vem de um polo fortemente urbanizado para um território de baixa densidade. Foi um choque esta mudança? É assim, não foi um choque, porque eu sou de Viseu, não é? Estava há alguns anos a viver em Lisboa, mas eu sou de uma cidade pequena, por isso sou de Viseu e tenho raízes no Douro, porque a minha mãe é da Régua. É. Portanto, este terreno não me é desconhecido, não me era totalmente desconhecido, pelo contrário, tenho boas memórias da Régua,
Inclusivamente tive a sorte de ficar na Régua ainda na casa que era dos meus avós, portanto tudo isto, não venho para um território que me é completamente desconhecido, venho para um território que me é familiar. É claro que Vila Real me era um bocadinho mais desconhecido, Chaves ainda mais desconhecido, mas tem sido uma experiência interessante. E assim, é verdade que Lisboa e uma cidade como Vila Real são muito diferentes, ou uma cidade como Chaves ou como Lamego são muito diferentes de uma cidade como Lisboa, mas as experiências, não é, fazem-nos sempre bem, fazem-nos sempre conhecer novas realidades, conhecer outras pessoas, conhecer, no fundo, outras regiões do nosso país que também são regiões interessantes e que têm também... É engraçado porque eu, quando cheguei aqui ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, fiquei muito bem impressionada, porque o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro é um centro hospitalar já com muita diferenciação, com profissionais muito envolvidos. Portanto, aquilo que eu via lá também vejo cá. Sendo que aqui a diferença aqui é que é um meio mais pequeno, a resposta é diferente, a resposta a uma população diferente, com outros problemas. Eu também vinha de um instituto, sobretudo oncológico, não é? Só recebíamos doentes oncológicos. Isto é um centro hospitalar que tem... Tem tudo? Tem tudo, exatamente, tem tudo. Aí tem a particularidade de ter 3 hospitais diferentes, não é? Com as suas especificidades, com 3 urgências diferentes, uma urgência polivalente, uma urgência médico-cirúrgica, uma urgência básica. Portanto, tem sido muito bom em termos de crescimento e de conhecimento. Tem sido... Quando iniciou as suas funções, foram anunciados na altura um conjunto de investimentos que rondavam 15 milhões de euros à volta disso. Na altura foi dito para melhorar as condições de funcionamento das unidades do centro hospitalar. Qual é o ponto de situação deste investimento? É assim, nós temos muitos investimentos e as medidas que foram anunciadas têm a ver com um plano de investimentos que o centro hospitalar já tinha e que manteve para 2020, crescendo algumas áreas em que também era necessário. Aquilo que se pretende dizer com isso é que nós temos consciência de que há áreas no centro hospitalar que precisam ser melhoradas, tanto no que diz respeito a infraestruturas, como no que diz respeito a equipamentos para o centro hospitalar. Portanto, nesse plano de investimentos havia vários investimentos que são necessários. Desde logo o acelerador linear, que é um investimento, que o nosso acelerador linear é um acelerador linear que está em fim de vida aqui para a unidade hospitalar de Vila Real. E pronto, isso é algo que está em curso também. Estamos a lançar agora o procedimento para a abertura de concurso para o acelerador linear, e depois havia outros investimentos que também têm muito peso nesse plano de investimentos, que são investimentos que decorrem de financiamentos no âmbito do Norte 2020, do SAMA 2020, que são investimentos como, por exemplo, o balcão único, que depois eu posso detalhar um pouco o que é que isto significa, o bloco operatório de apoio à urgência da unidade de Chaves, a unidade de cuidados paliativos, isto é, a unidade de internamento também de apoio à urgência de Chaves, na unidade de Chaves, o bloco de partos para a unidade aqui de Vila Real, e há outros projetos que nós temos, como a orquestração de cuidados, também a parte da experiência do utente na consulta externa. Portanto, há vários investimentos que vêm tudo de financiamentos, de projetos de financiamento a que o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes se propôs, ou já se tinha proposto, e que nós continuamos a levar a cabo, não é? Portanto, esse plano de investimentos está a ser executado com bom ritmo? Está a ser executado com bom ritmo, às vezes não com o ritmo que nós quereríamos, principalmente nesta fase, altura, não é? Porque houve muita coisa que ficou um pouco parada, mas temos vindo a conseguir algumas vitórias. Andámos muito tempo para conseguir, por exemplo, o bloco operatório de apoio à urgência de Chaves tem sido um processo muito demorado por muitas questões, mas a última das questões é porque houve um procedimento concursal e depois esse procedimento foi objeto de contestação por parte de uma das entidades, e por isso isto levou a que nós demorássemos mais tempo a poder avançar para as obras no bloco operatório. Agora, finalmente, chegamos a uma fase em que vamos avançar
contamos avançar brevemente com essas obras. Portanto, há aqui vários, por exemplo, o projeto da unidade de internamentos de apoio também à urgência da unidade de Chaves, que também era um projeto que teve a aguardar, no fundo, a aprovação pelo Norte 2020, finalmente veio a aprovação. Portanto, temos visto, tudo tem vindo a acontecer e isso tem sido bom. Em particular, portanto, sobre o bloco operatório da unidade de Chaves, disse que está a andar, portanto, as obras vão iniciar em breve, é isso? Nós contamos que sim. Nós já tivemos tivemos aqui durante algum tempo tudo muito a aguardar a sentença judicial. Finalmente veio a sentença judicial. A sentença judicial foi a favor do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e, portanto, nós contamos, isso é algo que está a ser programado pelo vogal que tem esta área, o vogal financeiro que é responsável por esta área dos serviços de instalações e equipamentos, Dr. Fernando Alves, e está a ser trabalhado nesse sentido para conseguirmos avançar em breve com as obras. Mas não quero apontar uma data, pois não? Não, nós anunciamos, okay. É melhor assim. É mais seguro nesta altura, seguro, então. Sim. Outro dos investimentos era a remodelação e reforço dos cuidados intensivos, no valor de 1,4 milhões de euros. Foi um investimento... Esse é um investimento que já era necessário. E que vai dar muito jeito. E que, no âmbito da pandemia, ele era necessário, no âmbito da pandemia tornou-se emergente e, portanto, com essa emergência que decorreu deste momento, nós avançámos com estas, não só obras na própria unidade, foram feitas obras para dar resposta a esta nova realidade, que é nós temos que ter áreas separadas para doentes Covid e doentes não Covid, e, portanto, reorganizaram-se circuitos na unidade e depois, além disso, investiu-se em equipamentos, investiu-se num sistema de monitorização, que também já estava previsto e que era necessário, estava previsto no plano de investimentos, mas que com isto teve que ser antecipado. Com ventiladores que eram necessários para a unidade, bombas e seringas infusoras, todo o sistema de infusão. Portanto, tudo isto por causa no fundo, do plano de contingência que nós fomos obrigados a fazer por força da pandemia, teve que ser antecipado, ou foi feito mais rapidamente e conseguimos... Foi um investimento prioritário para esta pandemia, sim, não é? Sim. Mas na prática significa que a unidade de cuidados intensivos tem agora mais camas? A unidade de cuidados intensivos tem agora mais camas e a ideia é vir a ter as 24 camas para as quais terá capacidade. Nós já conseguimos... abrir as camas até às 17, mas entretanto precisamos de reforço de profissionais e isso estamos a fazê-lo. E sim, precisamos de reforço de profissionais de enfermagem, de assistentes operacionais e também de médicos, mas pronto, enfermagem, os enfermeiros e assistentes operacionais é fundamental. É fundamental para conseguirmos, isso é algo que está a decorrer. E se calhar uma das... um dos locais mais difíceis, não é, neste momento de conseguir profissionais qualificados e com especialização nesta... É sempre. E uma integração numa unidade de cuidados intensivos é algo que também demora sempre mais algum tempo, sim, não é? Sim. Outro dos objetivos que foi na altura anunciado quando foi nomeada era a redução dos tempos de espera que, de acordo com dados divulgados por ordem dos médicos, era em Vila Real excessiva, digamos assim. Não vale a pena detalhar, a informação é mais ou menos pública. Tem havido algum progresso? É óbvio que a pandemia terá certamente dificultado em muito este esforço, talvez, mas tem havido algum progresso nesta área? Tem havido. É assim, é claro que nós temos que considerar que isto foi um ano diferente e, portanto, nós quando iniciámos funções, fomos nomeados, nós já havia um projeto em curso para a melhoria das listas de espera. De
consulta e cirurgia. Por exemplo, uma das especialidades, que era a urologia, já estava desde o início de 2019 a fazer consultas em produção adicional, porque nós aquilo que se avançou foi para fazer consultas em produção adicional, fora do horário de trabalho, sendo que isso seria pago de forma diferente, portanto os médicos e os profissionais seriam remunerados de acordo com isso. Nós o Conselho de Administração continuou essa política de melhoria do acesso, e a melhoria do acesso tanto na consulta como na cirurgia, e houve várias especialidades onde havia uma lista de espera grande a avançar para a consulta e cirurgia adicional, nomeadamente a urologia, que continuou, a oftalmologia, na pneumologia também tivemos, dermatologia, e no início do ano estava tudo preparado para que isto e ortopedia, para que isto continuasse. Nós acabámos o final do ano com uma tendência, finalmente com uma tendência de inversão, isto é, começámos a reduzir efetivamente as listas de espera. Só que, entretanto, íamos num bom caminho, quando em março tivemos que suspender a atividade, entre março e junho. Meados de... Sim. Maio e junho. Entre março e maio tivemos que suspender a atividade. Atividade programada e não programada. O que é que isto fez com que mantivemos atividade programada, nomeadamente na área da consulta e da cirurgia, mas na área da cirurgia para aquilo que era muito prioritário, e na área da consulta passámos a fazer muita consulta não presencial, mas há áreas em que a consulta não presencial não tem eficácia. Não tem eficácia, exatamente. E por isso, aquilo que aconteceu é que quando chegámos a junho, os nossos resultados tinham regredido, não é? Agora, em junho, começámos novamente avançámos para a atividade programada, começámos novamente com os programas de consulta e cirurgia adicional, e voltámos a inverter a tendência. Em outubro, verificamos que aquilo que nós temos atualmente já é melhor do que aquilo como estávamos em agosto e em julho. Mas é evidente que não Perderam-se alguns meses, não é? Perderam-se alguns meses e não sabemos o que é que vem aí, por isso... De qualquer maneira, aquela ideia que às vezes circula de que os hospitais parece que pararam para trabalhar só dedicados ao Covid, está provado que não é todo verdade. Não é verdade. É verdade que se parou com muita atividade programada, mas fizeram-se muitas consultas não presenciais. Nós não tínhamos isto... No fundo, também houve aqui uma readaptação e uma reorganização das instituições hospitalares para dar resposta a algumas coisas de uma forma diferente, não é? E essa resposta foi dada também com muitas consultas não presenciais. Se temos áreas em que as consultas diminuíram, temos áreas em que as consultas até aumentaram no período. Não é? Há especialidades como a medicina interna, a neurologia, a nefrologia, em que o número de consultas aumentou, não diminuiu. Agora, há outras especialidades em que esse aumento já não se notou. Verificou-se exatamente o sentido inverso, a diminuição, nomeadamente nas áreas cirúrgicas, em que efetivamente é preciso... Sistematicamente vem a público a notícia de falta de profissionais do centro hospitalar. São preocupações fundamentais? Nesta altura eu sei que são. Fundamentadas, sim. Fundamentais são preocupações fundamentadas que o centro hospitalar tem e que neste momento, sabemos que são mais notórias, não é? E portanto nós neste momento nós também temos outra capacidade para agir nessa área, porque podemos contratar sem ter que esperar por uma autorização. Exatamente. Aquilo que acontecia até agora é que para nós contratarmos tínhamos de ter autorização. Tínhamos que inscrever no plano de atividades e orçamento, não é? Do hospital, e depois do centro hospitalar, e depois tínhamos que pedir autorização, e só quando a autorização vinha que nós podíamos contratar. Com a pandemia abriu-se um regime excepcional de contratação a 4 meses no âmbito do Covid, e o centro hospitalar tem estado a trabalhar nesse sentido e tem recrutado nesse sentido. É claro que, apesar desta necessidade do centro hospitalar, aquilo que nós verificamos é que nos últimos anos o centro hospitalar tem vindo a conseguir contratar mais gente, porque houve um período muito mau, não é?
2011, 2012, e a partir de 2014 nós vemos que há uma tendência de crescimento do número de profissionais no centro hospitalar. E por isso, isso é algo que se nota na evolução. Mas este ano nós temos vindo a contratar muita gente, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, portanto temos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, temos vindo a contratar muita gente. Depois temos um problema que é a falta de médicos também. No interior. Sim. Principalmente, não é? Sim, mas continua a ser difícil atrair os profissionais para o interior, é isso? Há falta de profissionais, primeiro ponto. Segundo ponto, os que há não os conseguimos atrair? Eu acho que há falta de profissionais e depois também acho que também temos alguma dificuldade de atração, porque naturalmente as pessoas querem aproximar-se dos grandes centros, das grandes áreas. Se calhar ainda não descobriram que como isto é bom para viver. Bom, bonito. Mas a verdade é que nós percebemos que o centro hospitalar pode fazer algumas movimentações nesse sentido, apostando na diferenciação, apostando até na criação de novos projetos que façam com que as pessoas se aproximem daqui e queiram vir para aqui, mas não chega. Bem, a doutora Rita já fez a primeira parte desse trabalho, porque deu exemplo, não é? Apesar de ter cá Exato. Portanto, se calhar, melhor do que ninguém poderá convencer os profissionais das maravilhas que a nossa região tem. Sim, isso é verdade. Nós fazemos a nossa parte. Sim. Mostramos e tal. Sim, nós mostramos e depois... Não, mas é uma região muito bonita mesmo. Sim, e a verdade é que já não estamos assim tão longe dos grandes centros como antes. Tem acessos... Tem acessos para todo o lado. Os acessos são muito bons para ir daqui para o Porto, para ir daqui para todo o lado. Por exemplo, Viseu não tem tão bons acessos. Não é? Porque Viseu, uma pessoa que quer ir de Viseu para Coimbra tem uma IP3 que é uma desgraça. Que é uma desgraça. Aqui não. Aqui não. E o próprio centro hospitalar, fazendo agora um bocadinho de publicidade, tem um campus maravilhoso. Como eu não conheço, não sei se haverá mais no país assim com aquela dimensão, mas... Com aquela dimensão... Não sei se haverá, assim, eu também venho de um sítio que tinha uma área também grande, o IPO de Lisboa também tem uma área extensa e também tem este esquema pavilionar, só que aqui tem uma coisa que lá não tem, que é esta vegetação, estas árvores, este verde à volta. Sai-se fora e não é só carros. Ar puro cá fora. Do ponto de vista da organização do centro hospitalar, que sofreu ao longo dos anos alterações. Passou de 4 unidades para 3, saiu o Hospital da Régua, e 2 dessas unidades foram reformuladas, alterando as valências e a capacidade de resposta, nomeadamente Chaves e Lamego. Em contrapartida, o espaço do hospital tem-se mantido. Que desafios é que isto coloca ao vosso trabalho? É assim... o Conselho de Administração, aquilo que pretende e aquilo que tem lutado para que a missão do centro hospitalar seja a proximidade. E nós percebemos que temos 3 unidades hospitalares em que uma distância mais longa entre Chaves e Lamego são cerca de 100 km, isto é bastante. São 3 unidades que têm população que está na sua área de influência e, portanto, percebemos que essa população precisa de respostas. E aquilo que se tem vindo a fazer, para isto muito têm contribuído os profissionais, os serviços que querem também fazer essa aproximação e que cada vez mais se deslocam. Nós temos vindo a aumentar algumas valências, isto é, consultas nas diferentes unidades, consultas que não eram feitas em Chaves e em Lamego e que atualmente são. Além disso, isto claro que nos coloca desafios, não é? Porque nós temos que andar sempre a avaliar, temos que estar sempre a avaliar o que é importante para a população e, nesse sentido, ir orientando e tentando. Mas depois, a verdade é que os profissionais também querem essa proximidade e vão-nos apresentando também projetos. E, por exemplo, na unidade hospitalar de Chaves, um dos projetos que foi implementado, que nós conseguimos que este ano entrasse em funcionamento, foi o Hospital Dia,
de hemato-oncologia, que fez com que os doentes que são daquela área de residência passassem a ter fazer os tratamentos naquela unidade hospitalar, sem ter que vir, sempre que tinham que fazer tratamentos de quimioterapia, tinham que vir a Vila Real e passaram a fazer lá. Portanto, eu acho que o grande desafio é este. Sendo certo que nós não podemos ter todas as valências em todos os hospitais, temos que, não é? Porque há valências que estão em Vila Real e estarão, e há valências que podem estar, que estão na unidade hospitalar de Chaves e que têm que estar, e há valências que estão na unidade hospitalar de Lamego, sendo que essa é uma unidade mais de ambulatório, é uma unidade... Sim, era precisamente essa a questão que nós tínhamos de colocar a seguir. Trata-se de um centro hospitalar num vasto território, como também já apontou, esses 100 km. Daquilo que viu quando chegou, considera adequada a distribuição da maneira como ela está, ou se pudesse fazer de maneira diferente? Eu não tenho porque não considerar adequada como ela está, porque a verdade é que a unidade hospitalar de Lamego existe a 30 km são cerca de 30 km da unidade hospitalar de Vila Real, e a unidade hospitalar de Chaves dista cerca de, não sei, 60 km da unidade hospitalar de Vila Real. É verdade que exatamente por causa desta distância e por aquilo que é cada uma das unidades, a unidade hospitalar de Lamego tem uma urgência básica, a unidade de Chaves tem uma urgência médico-cirúrgica, a urgência polivalente está em Vila Real. Portanto, é claro que, estando a urgência polivalente em Vila Real, isto implica que tenha mais valências na unidade, tenhamos mais valências na unidade hospitalar de Vila Real. Eu entendo que nós temos que, no fundo, afetar os recursos em função... É importante a especialização, é importante a diferenciação, é importante a proximidade, mas é importante que haja aqui alguma racionalidade. Portanto, aquilo que nós temos, ainda há áreas em que nós podemos realmente aproximar das populações, mas há áreas que é importante que fiquem, no fundo, no polo... num polo específico e no polo principal, assim. Sim, porque não fará sentido eu estar a polarizar até por causa dos próprios recursos que eu tenho, não é? E por causa da eficiência, não é? Porque se eu de repente tenho... Eu não estou a racionalizar, e de repente aquilo que acontece é que eu não tenho capacidade de ter, porque depois também não tenho recursos humanos. Pois, há pouco disse isso, não há profissionais, há escassos, são escassos os disponíveis no mercado. Muito bem. O Centro Hospitalar passou recentemente a ter 2 unidades privadas de saúde, aqui em Vila Real, que não existiam até então. O Centro Hospitalar não passou a ter... Companhia. O Centro Hospitalar passou a ter companhia. Ok. A Lei de Bases da Saúde consagra o papel complementar e supletivo da saúde privada em relação ao Sistema Nacional de Saúde. Considera que era importante, em algumas valências, o que faria sentido um maior recurso ao privado para resolver carências do Sistema Nacional de Saúde? É assim, eu sou pelo Serviço Nacional de Saúde, portanto, naquilo que o Serviço Nacional de Saúde deve dar resposta, eu entendo que é o Serviço Nacional de Saúde que deve dar resposta. Naquilo que a tutela define como algo que deve estar sobre a alçada dos privados, os privados deverão dar resposta. Eu não digo que em determinados momentos, quando nós precisamos, não se recorra ao privado, não é? Porque se há exames que nós precisamos e que não temos hospitais do Serviço Nacional de Saúde que os façam e que eu tenho que enviar para entidades privadas para conseguir esses exames, eu vou recorrer às entidades privadas, mas é sempre o tal recurso supletivo, é quando eu não tenho capacidade, eu recorro. Não é? Nós atualmente já temos nas listas de espera de cirurgia, temos um regime que, ao fim de um determinado tempo, o doente é transferido para outra entidade, para uma entidade convencionada. Essas entidades convencionadas são entidades privadas. Aquilo que acontece muitas vezes é que o doente, apesar de receber um vale cirurgia em que pode escolher entre uma de 3 entidades para fazer a cirurgia, que tem uma lista de espera grande e que o centro hospitalar, ao qual o centro hospitalar não consegue dar a resposta no tempo máximo de resposta garantido que era devido, e o doente pode
escolher. Aquilo que nos acontece é que muitos optam por continuar a aguardar, porque confiam no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e nos seus profissionais. Por isso, eu entendo que o recurso deve ser se for necessário e quando é necessário. Nós, aquilo que entendemos é que, tendo as valências que temos e trabalhando em rede no Serviço Nacional de Saúde, enquanto o Serviço Nacional de Saúde dá a resposta, é o Serviço Nacional de Saúde que nós recorremos. Muito bom, muito bem. É agora tempo de darmos a nossa habitual volta pela região. Vamos ver o que é que os municípios da Comunidade Intermunicipal de Douro andam a fazer por estes dias. E voltamos já a seguir. Realizou-se no Museu de Douro, em Peso da Régua, a reunião ordinária número 127 do Conselho Intermunicipal da Cimedouro, tendo sido efetuada uma análise ao esboço do Plano de Recuperação e Resiliência, ao Programa Nacional de Investimentos 2030 e à Taxa de Gestão de Resíduos. Estes são temas de âmbito nacional de incidência regional que a Cimedouro tem discutido e sobre os quais tem apresentado propostas e, em alguns casos, manifestado o seu descontentamento com as decisões que afetam o território. A última reunião do Conselho Intermunicipal da Cimedouro ficou ainda marcada pela discussão sobre a retoma do serviço público de transporte de passageiros e a atribuição de compensações aos operadores de transporte pela imposição de serviço público. Foi ainda abordada a questão da retirada do amianto dos edifícios escolares, tendo o Conselho Intermunicipal reconhecendo a importância desta ação em edifícios públicos, nomeadamente escolas, apelando ao Governo, mais uma vez, que reforce as dotações do Programa Regional para permitir estas intervenções. O Concurso Internacional de Fotografia Douro Património Contemporâneo Memória com Futuro, uma parceria entre o Museu do Douro e o VDP, com o apoio da EDP, recebeu um total de 60 inscrições, sendo admitidos a concurso 32 participantes. O primeiro prémio foi atribuído a António Jaime Brunhosa com o conjunto Paisagens. A cerimónia de entrega dos prémios será feita no âmbito do Congresso Douro e Porto 2020 Memória com Futuro, organizado pelo IVDP, terá lugar nos dias 10 e 12 de novembro de 2020. No mesmo dia, será aberta ao público a exposição dos trabalhos vencedores. O Gentes CLDS 4G de Moimenta da Beira, em parceria com as juntas de freguesia do Conselho, vai levar a efeito o primeiro concurso de quadras de São Martinho, destinado a pessoas com 65 anos ou mais residentes no Conselho. A iniciativa visa a promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa através da estimulação cognitiva dos participantes. O Gentes CLDS 4G de Moimenta é um projeto criado para promover a inclusão e integração de públicos vulneráveis numa ação concertada promotora de parcerias de coesão social, de participação ativa e proximidade. O município de Freixo de Espada à Cinta colocou à disposição dos bombeiros voluntários locais um gerador de ozônio, instrumento mais ecológico para a desinfecção, pormenor que se reveste de maior importância considerando o ambiente pandémico que se vive. A eficácia do ozono prende-se com as suas particularidades, já que se trata de um agente oxidante capaz de oxidar diversos materiais, odores e micro-organismos, vírus, fungos e bactérias. A Universidade sempre no ar! Estamos de regresso à entrevista com a doutora Rita Castanheira, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e continuamos, agora vamos falar um bocadinho deste tempo de pandemia. Que desafios é que a pandemia trouxe do ponto de vista da gestão hospitalar? Olha, do ponto de vista da gestão hospitalar, a pandemia trouxe muitos desafios. Porquê? Porque nós tivemos que nos reorganizar circuitos, porque tínhamos que separar circuitos Covid e não Covid, e por isso o centro hospitalar, ao reorganizar-se, teve que fazer muitas alterações na própria... Em várias áreas. Eu se calhar explicava um bocadinho. Nós, sim. As urgências, nós na urgência tivemos que estabelecer, e nós estamos a falar de 3 urgências, não é? Como vocês, a urgência na unidade hospitalar de Vila Real, na unidade hospitalar de Chaves e na unidade hospitalar de Lamego. Tivemos sempre a mesma ideia. Inicialmente começámos por ter tendas, concluímos que as tendas não seriam a solução melhor para aquilo que se pretendia, e inclusivamente porque vinha o inverno. Pois. E
precisávamos nos preparar para isso, e também porque nós também não sabemos por quanto tempo é que esta pandemia vem, e por isso precisávamos de preparar de uma forma mais definitiva. E então o Centro Hospitalar decidiu investir em estruturas pavilionares que, fora da urgência, tanto na unidade hospitalar de Vila Real como na unidade hospitalar de Chaves, para separar os circuitos de doentes Covid e não Covid. São estruturas pavilionares, com pressão negativa, com todas as especificidades que no fundo, esta pandemia nos obrigou a pensar. E por isso, aquilo que foi feito com os profissionais, os diretores de serviço, enfermeiros, chefes, com isto sempre, no fundo, coordenado pela direção clínica, a doutora Paula Vaz Marques, e pelo enfermeiro-diretor, a enfermeira Júlia Azevedo, foi, no fundo, reorganizar os circuitos, e criando estas estruturas pavilionares, nós criámos circuitos independentes para doentes Covid e não Covid. Fizemos na unidade de Lamego na unidade hospitalar de Lamego algo um pouco diferente, porque conseguimos no próprio edifício do hospital, que é um hospital mais recente e com outras áreas, conseguimos dentro do próprio edifício criar os 2 circuitos. Na área da urgência, criar um circuito Covid e não Covid. Isto foi um dos grandes desafios. Depois tivemos outro desafio, que era a necessidade de ter a unidade de cuidados intensivos, já falámos, não é? Porque tudo aquilo que foi feito, que inicialmente estava previsto a aquisição de equipamentos e de eventuais obras na unidade, entretanto, com isto foram revistos os circuitos e todas as obras foram feitas também para termos os circuitos separados para doentes Covid e não Covid. Entretanto, também o Laboratório de Patologia Clínica teve que dar uma resposta muito grande, no fundo, e também tivemos que avançar para uma expansão laboratorial e a expansão da capacidade laboratorial. E o Laboratório de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto deu desde o início uma resposta muito boa àquilo que era necessário para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. E nós fizemos aquisição de equipamentos, fizemos obras também para melhorar e definir e, no fundo, melhorar e equipar a unidade, o laboratório daquilo que era necessário, e com a diretora de serviço foi feito um trabalho muito bom, e com os profissionais que lá trabalham, não é? E conseguimos dar resposta àquilo que eram as necessidades dos nossos utentes. Entretanto, também na área do internamento, porque depois temos o internamento, que é o internamento que não é em unidade de cuidados intensivos, é um internamento em enfermaria, também tivemos que preparar o centro hospitalar. Tínhamos uma unidade de doenças infecciosas e essa unidade foi preparada para tal, já estava preparada com pressão negativa e, portanto, foi sempre na primeira fase eram sempre as camas dessa unidade que estavam afetas aos doentes Covid, mas, entretanto, à medida que os doentes vão chegando, nós vamos tendo que aumentar as áreas, e neste momento nós já temos a área do serviço de pneumologia, que é ocupado pelo serviço de pneumologia, também afeta a área COVID. E os médicos também a dar resposta, portanto, a medicina interna, as doenças infecciosas e a pneumologia a dar resposta a isso. E depois isto, à medida que formos necessitando, vamos avançando e, portanto, temos mais um espaço preparado para doentes Covid, não é? Entretanto, como nós na área da consulta tínhamos pouco espaço para os doentes aguardarem e também os doentes tinham que circular muito pelo hospital, porque a consulta externa é num local, mas depois a central de colheitas é noutro, o raio-x é noutro, e então juntámos, isso é uma obra que ainda está em curso, que estará para iniciar, que é também, no fundo, nesse espaço da consulta externa, alargar espaço, alargar sala de espera e concentrar nessa área da consulta externa todas essas valências para que o doente não circule tanto pelo hospital. Depois, também havia outra área de consulta externa em que nós também precisamos aumentar espaço de gabinetes, espaço de espera para os doentes, e, portanto, isto tem sido
têm sido muitas áreas onde os próprios circuitos, por exemplo, para a urgência pediátrica, também foi necessário repensar como é que nós iríamos definir os circuitos para a urgência pediátrica. Por exemplo, na unidade hospitalar de Vila Real optou-se pela estrutura pavilionar, terá uma área para adultos e uma área para crianças, mas depois na unidade hospitalar de Chaves já se optou por, na própria urgência pediátrica, criar uma área Covid e não Covid, e depois teremos a estrutura pavilionar que dará só resposta aos adultos. Portanto, isto tem sido, como vocês veem, o centro hospitalar tem estado em constante movimentação e ebulição, sim. Sim. E está confiante que todas essas medidas que acabou de me descrever possam ser suficientes para esta segunda e seguintes vagas? Sim, eu sou sempre uma pessoa positiva, mas nós nunca sabemos. Eu sou positiva e quero acreditar que sim. Isto foi tudo feito para dar resposta àquilo que nós achamos que pode vir aí, mas nós nunca estamos preparados para cenários catastróficos. Claro. Estamos a falar de um cenário um cenário que considera várias fases e, portanto, nestas fases nós entendemos que aquilo que temos dará resposta. E portanto, a mensagem que eu quero passar à população é que, efetivamente, nós temos os circuitos definidos, separados e identificados para que haja um mínimo contágio no hospital, tanto entre doentes como profissionais. Portanto, aquilo que esteve sempre na base foi a segurança de doentes e profissionais. E para isso, isto foi sempre um plano arquitetado com o Conselho de Administração, mas com os profissionais, que estiveram sempre têm estado sempre a encontrar soluções, a dar respostas com esforço, resilientes, com espírito de missão, a trabalhar sempre para conseguirmos, no centro hospitalar, ter estas respostas todas. Ana, espera aí um bocadinho. Doutora Rita, deixe-me que lhe pergunte, lida com os profissionais de uma perspectiva eu não tenho isto aqui. Diferente. Porque está com eles todos os dias, ouve os anseios deles. Como é que eles têm aguentado? Na sua perspectiva, o que é que têm visto? O que é que têm sentido? O que eu tenho sentido, eu vou lhe dizer francamente, o que eu tenho sentido tem sido é muito positivo, porque aquilo que eu sinto é que há sempre uma vontade de encontrar uma solução para resolver o problema. Aquilo que eu tenho sentido é que as pessoas têm efetivamente espírito de missão, sentido de responsabilidade, sentido de responsabilidade, que têm uma função que é essencial para para a população, para todos nós, e portanto estão na linha da frente com toda a determinação e resiliência. É impressionante. Mas isto ao fim de algumas semanas, de alguns meses, começa a pesar ou não? Sim, e eu acho que isto pesa, é evidente que pesa. Nós na primeira fase começámos a sentir que pesava, mas sempre com vontade de conseguir e de encontrar a solução. E não... É engraçado porque eu tenho sempre encontrado pessoas profissionais com vontade de encontrar soluções. Não o problema. Colocam o problema, mas também apresentam a solução. Isso tem sido muito, muito importante e tem sido muito reconfortante também para nós, Conselho de Administração. Claro. Mas pronto. E também para nós que estamos lá de cá, que agradecemos profundamente, temos a também que começar a fazer um bocadinho a nossa parte. Em algum momento o centro hospitalar esteve perto do limite? Esteve ou está? Até agora não estivemos perto do limite. Nós neste momento temos bastantes doentes internados e temos a unidade de cuidados intensivos no limite, sim. Mas pronto, a dar resposta, não é? Uhum. E nós trabalhamos todos em rede, não é? Com todos os hospitais, portanto há uma rede nacional de referenciação de cuidados intensivos, portanto essa rede nacional é uma rede que há uma comissão que também está a avaliar e a ajudar-nos a dar respostas também. Portanto, eu acho que nós ainda não estamos não estamos como, por exemplo, está o Tâmega e Sousa numa situação muito complicada,
Mas claro que temos visto os nossos números a crescer em termos de doentes Covid e doentes que nos chegam ao hospital. Portanto, há uma mensagem que eu também gostava de deixar já agora à população, que é importante que não vão para a urgência por algo que não seja emergente, portanto, por uma tosse ou uma dor de cabeça, ou uma dor de barriga, que liguem sempre para a Saúde 24, façam o contacto, que a Saúde 24 vai encaminhá-los, se for necessário ir para o centro de saúde, se é para o hospital. Isto é importante que as pessoas percebam, que é muito importante no fundo, o hospital continuar a ter a capacidade, para continuar a ter capacidade de dar resposta a quem efetivamente precisa. É importante que as pessoas, quando sentem algo que não é emergente, que façam favor, que liguem para a Saúde 24. Eu prometo que esta última pergunta diretamente relacionada com a pandemia, até porque nós prometemos a nós próprios que nesta temporada íamos evitar o assunto, não dá, infelizmente, mas tentamos fazer o que podemos. E tem a ver precisamente com aquilo que acabou de referir. Tem-se ouvido algumas queixas ou alguns relatos de pessoas que ligam para os centros de saúde, e os centros de saúde têm estado de alguma forma com uma atividade muito reduzida. Aquilo que eu lhe perguntava, primeiro, se tem sentido isso na quantidade de doentes que aparecem no centro hospitalar, nas urgências, e se tem havido alguma articulação entre o centro hospitalar com as unidades mais locais, no sentido de tentar mitigar o aparecimento desses casos não urgentes, como referiu. Eu acho que os centros de saúde, aquilo que têm estado a fazer é dar resposta. O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro tem-se articulado com os 3 ACEs que fazem ACEs Douro Norte, Marão e Douro Norte, ACEs Douro Sul e ACEs Tâmega e Barroso. Exato. Pronto. Tem-se articulado com os 3 ACEs para a resposta que é necessário dar e para evitar que os doentes venham. E a verdade é que nós sabemos que os centros de saúde não estão parados. Os centros de saúde também estão a dar resposta aos doentes e no fundo, também a dar resposta aqui à nossa população através de várias iniciativas que têm. Portanto, eu não tenho essa percepção. Agora, isto é algo que já acontece desde sempre, que é os doentes recorrem muito à urgência hospitalar. É algo em que temos vindo a trabalhar, mas que nem sempre conseguimos os resultados que gostaríamos. Isto é, nós vamos trabalhando para no fundo, educar e pedir às pessoas para só recorrerem ao hospital quando efetivamente é necessário, mas sabemos que isso às vezes não. As pessoas sentem que têm que ir à urgência hospitalar, quando sentem que têm um problema, sentem-se mais confortáveis a dirigir-se ao hospital. Não. Portanto, eu acho que há algo que também é uma cultura enraizada. Cultural. Sim. Vai demorar uns anos valentes. Vai valentes. demorar, sim, eu acho que sim. Bem, a mim não me apanham na urgência do hospital assim com tanta facilidade. Mas pronto, isso sou eu. Já não posso dizer o mesmo. Sim, mas tens outros motivos. Vai lá por tua causa, a maior parte das vezes. A maior parte das vezes não. Mudando agora um bocadinho de assunto e deixando a pandemia um bocadinho de lado, o Centro Hospitalar lançou recentemente um concurso na comunidade para a criação de uma mascote. Qual é que é o objetivo deste concurso? Aproximar o Centro Hospitalar da população, será? Sim, também, da comunidade. Nós temos um projeto que se insere, é um dos investimentos que nós temos, que é o Balcão Único, que é um projeto que... Aquilo que falávamos há pouco. Sim, redefine muitos circuitos e nessa redefinição de circuitos também pretende, no fundo, criar novos circuitos para o acolhimento do doente quando se dirige ao hospital. É um projeto grande com colocação de quiosques, são medidas que nós sentimos que precisamos de colocação de quiosques, um balcão único para a recepção do doente, onde o doente trata dos assuntos que tem a tratar, mas depois também também pretendemos dar melhor resposta em termos de contacto telefónico, porque sentimos que então agora esse contacto telefónico, essa necessidade do doente nos contactar e nós contactarmos o doente ainda é mais óbvia, sim, e portanto aquilo que nós temos é um projeto grande que envolve todas as unidades hospitalares e no âmbito desse projeto, que é um projeto financiado, havia a necessidade de criação de uma mascote.
E aquilo que nós pensámos foi que, para envolver a comunidade, era interessante lançar um desafio, devolver esse desafio à comunidade, sendo que aquilo que nós estamos a fazer é, no fundo, propomos à comunidade que nos apresentem projetos para uma mascote, e depois esse projeto, que tem um júri que é composto por pessoas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da UTAD, da Universidade de Aveiro, da Câmara Municipal de Vila Real, esse júri vai escolher 3 projetos, vai escolher 3 dos projetos apresentados, e depois esse projeto será votado pela comunidade, pelos profissionais e pelo Conselho de Administração, no fundo, para abrirmos um bocadinho. O hospital tem que trabalhar com a comunidade, tem que trabalhar com a comunidade nestas atividades que são de pedir à comunidade para nos ajudar a criar aquilo que nós precisamos, e também ir à comunidade falar sobre aquilo que precisamos. Hoje em dia isso está difícil, não é? É algo que nós não podemos, no fundo, desenvolver muito, porque estamos no momento em que estamos, mas a ideia é essa, e é essa a ideia com a mascote, é a ideia com o compromisso para a humanização que fizemos. Sim, falamos um bocadinho também, já agora era a pergunta que íamos colocar a seguir. O compromisso para a humanização também é este compromisso surge na sequência de uma iniciativa do Ministério da Saúde. É assim, o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro já tem um serviço de humanização desde 2017. Em 2019, o Ministério da Saúde pediu-nos para, no fundo, fazer um compromisso para a humanização hospitalar. E foram criadas um conjunto de medidas, a 6 meses, a 12 meses e entre 24 e 36 meses, um conjunto de medidas para a humanização, para os doentes, para os profissionais. E, portanto, nesse conjunto de medidas, nós temos medidas como melhorar o acolhimento do doente, melhorar, no fundo, os espaços por onde o doente passa, mas também melhorar a formação, dar formação aos profissionais, criar ambientes que sejam mais acolhedores, mais em que o utente se sinta melhor. São um conjunto de medidas, temos muitas medidas, e, entretanto, com esse compromisso para a humanização, foi decidido criar-se uma comissão. E nessa comissão envolver não só profissionais do centro hospitalar, mas também abrir essa comissão à comunidade. E abrimos como? Através da inclusão nessa comissão de um representante das associações de voluntariado que trabalham connosco, e também de um representante de um utente, portanto, que é um utente do centro hospitalar que está nessa comissão também para dar a sua perspectiva como utente, porque achamos que isso é importante. Sim, e assim também aproximamos a comunidade do centro hospitalar. Recentemente, o centro hospitalar foi segundo classificado num projeto de entidade reguladora da saúde que avalia a qualidade global das unidades. Que importância é que tem este reconhecimento para o centro hospitalar? É assim, o centro hospitalar fica naturalmente muito contente por ver reconhecida a sua atividade e a sua qualidade. Nós, inclusivamente no centro hospitalar, uma das áreas em que queremos continuar a apostar é na área da qualidade, a qualidade e segurança do doente, e por isso ver a entidade reguladora da saúde reconhecer o trabalho que tem vindo a ser feito por todos os profissionais para conseguir obter esse reconhecimento é visto com muita alegria, não é? No fundo são prémios e são reconhecimentos que para nós só reforçam o nosso caminho, que este é o caminho que nós queremos para o centro hospitalar, um caminho em que os utentes sintam que nós trabalhamos com qualidade e com segurança. Eu acho que é isto que todos os profissionais querem, e o Conselho de Administração, representando um pouco, no fundo, aquilo que representando os seus profissionais, quer também para o centro hospitalar, e fica muito orgulhoso. Tempo agora para uma palavra, Ana. Uma palavra sobre Marta Temido. Força. Uma palavra sobre Graça Freitas. Resiliência. Uma palavra sobre o Serviço Nacional de Saúde. Missão. E uma palavra para todos os profissionais e voluntários do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. É reconhecimento.
reconhecimento pelo trabalho que têm feito. Isso eu não consegui dizer só uma palavra, tenho que vos dizer. Esteja à vontade. Eu tenho que reconhecer, tenho que fazer, aproveitar este momento para, no fundo, agradecer e reconhecer que o trabalho que eles têm feito tem sido um trabalho muito bom, de resposta que eu, sinceramente tem sido algo muito... Tem sido para mim a melhor experiência da minha passagem por aqui. É ver como os profissionais dão a resposta que dão todos os dias a todos os problemas que se apresentam no centro hospitalar numa época como aquela que vivemos. E, portanto, agradecer o esforço, agradecer o empenhamento, agradecer a determinação, agradecer o espírito de missão, o sentido de responsabilidade. Não tenho palavras para descrever aquilo que eu tenho visto ao longo destes meses. Ao qual estou certo que toda a comunidade também subscreve e se junta nas suas palavras. Ana, tempo para a última pergunta. Que papel poderá ter o centro hospitalar na próxima década na região? É assim, eu acho que o papel que o centro hospitalar continuará a ter é aquele que tem vindo a trilhar nos últimos anos, que é um papel de resposta à população, a quem presta cuidados de saúde, mas um papel de resposta à população de quem presta cuidados de saúde sempre apostando na especialização e na diferenciação, porque é isso que tem vindo a fazer e eu acho que continuará a fazer. Nós temos 4 unidades hospitalares, porque temos estado a falar das unidades hospitalares de Lamego, Chaves e Vila Real, mas não nos podemos esquecer que também temos uma unidade em Vila Pouca de Aguiar, que também dá resposta aos nossos doentes de cuidados paliativos e, portanto, dá uma resposta que também é uma resposta no âmbito daquilo que temos vindo a falar, de qualidade à população a que servimos. E por isso eu aquilo que vejo e aquilo que eu imagino é que dentro de 10 anos o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro estará a dar respostas ainda mais diferenciadas, com mais valências à população transmontana. Isto é o que eu vejo. E se calhar mais espalhado pelo território. Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil. Mas com mais proximidade dentro com mais das... proximidade, com certeza. Eu espero que o caminho continue a ser este, de aproximar os cuidados de saúde da população. Mas os cuidados de saúde que o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro vai aproximar da população serão sempre nas suas unidades base. Claro, não é? claro. Muito bem. Doutora Rita, muito obrigado por ter aceito. Mas posso só fazer aqui mais... Só queria fazer aqui um pedido também... para também pedir à população relembrar aqui só três pontos que eu acho que são importantes, que é, nós sabemos que mantendo-se a atividade programada, nós temos neste momento grandes constrangimentos à entrada, porque temos uma triagem que tem que ser feita e muitas vezes os doentes têm que esperar mais do que aquilo que era bom que esperassem e era expectável que esperassem, porque temos que fazer a triagem, a higienização das mãos, o controle de temperatura e, portanto, apelar à compreensão das pessoas quando têm que aguardar esse tempo todo. Também queria pedir para que as pessoas não cheguem com muito tempo de antecedência, têm uma hora marcada para a consulta, para o exame, cheguem dentro, o mais perto possível dessa hora, porque para não acumular e não, no fundo, para que as salas de espera, as pessoas não tenham que esperar cá fora, ainda por cima estamos a entrar numa altura estamos a entrar no inverno e o frio, isso faz com que seja mais complicado esperar cá fora, mas também não temos condições depois para ter as pessoas dentro aglomeradas nas salas de espera. E depois também pedir a compreensão para a alimentação de acompanhantes no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Isto são medidas que nós temos que ter para evitar e para conter a pandemia. Portanto, era isto que eu queria também só deixar assim no final. E muito bem. E são medidas para ajudar também os profissionais de saúde que muito têm feito por nós. Exatamente, doutora Rita, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, especialmente nesta altura que sei que não terá sido fácil arranjar um tempinho, mas muito obrigado por ter conseguido estar aqui connosco e também dar todas essas informações que me parecem ser de mais elevada importância para todos os que estão a ouvir-nos e a acompanhar-nos. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada eu. Quanto a nós, o Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Tem edição de Daniel Pinto.
qualquer coisa gráfica de José Rafael. Só este conto esta semana? Por acaso só. Fica na ficha técnica. Mas eu sei que ele está sempre a ajudar. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, já não vale a pena enumerar, também no Facebook e no YouTube. E sugestões em paracadosmontes@associaçãovaldor.pt. nós, para cá dos Montes, vamos continuar a tentar contar as histórias que nos apaixonam. Até para a semana.